Graça e paz da paz de Jesus sobre você, sua vida, sua família. Já entrou no ano 2026 ou ainda está meio ralentando 2025 ainda na vida, né? A gente precisa passar por uma transformação, passar por uma mudança severa, porque a gente entra no ano novo carregando coisas velhas. E esse é um problema, né? Porque nós precisamos aprender a nos posicionar. E eu tenho um desafio para você legal. Um desafio para que 2026 você consiga ser a sua melhor versão. Sabe, a gente sempre deixa para depois eu vou ser um bom pai, um bom marido, e o depois não existe. Então, tem coisas pelas quais você precisa passar, desafios, visita ao passado, olhar para a sua vida. Quais são as pendências que precisam ser depositadas aos pés do Senhor para que Ele tenha liberdade de agir na sua vida? Então, seja a sua melhor versão, e eu vou passar para vocês a fórmula secreta para você conseguir ajeitar as coisas e colocar a sua vida nos eixos, mas nos eixos de Deus e não no seu. Como é difícil a gente encontrar pessoas ensináveis. Você já deve ter tido uma pessoa que trabalhou na sua casa, um colega de trabalho, um funcionário, um patrão, sabe que não houve ninguém. Eu sou um cara extremamente ensinável. Eu aprendo com um porteiro, aprendo com um pedreiro, aprendo, às vezes o cara fala um negócio, fala, rapaz, que coisa bonita que o cara está falando. Então sempre precisamos estar prontos e preparados para mudar. É só olhar o mundo como é que está. Né? A gente está aqui agora, o Trump está sentando a ripa para tudo que é lado, né? E aí daqui a pouco o mundo está acabando, a gente está aqui dentro, está explodindo, né? Alguma coisa. Então o nosso mundo, os valores, eles estão derretendo. Eu estava lendo uma matéria num site e falando que a garotada agora tem uma coisa chamada heteroafetividade. Nunca tinha ouvido falar nisso. E as pessoas criam essas coisas, né? Então, para poder exatamente mexer nas estruturas, nos valores, e o mundo nosso está derretendo. Então, se você parar e não for uma pessoa ensinável, você está lascado, mano. Porque essa questão, né, do inteligência artificial, celular, porque eu sou o cara da época que tinha o controle remoto. Liga, desliga e aumenta o volume. Quem é dessa época? Pô, é um saco agora, né, velho? É um por não sei o quê, o outro para uma coisa, o outro para televisão. Nossa, eu fico perdido, né? Às vezes eu tenho que pedir ajuda aos universitários, né? Juninho, alguém sobe aqui para me ajudar, né? Então nós precisamos colocar a teimosia de lado e permitir com que Deus sonde os nossos corações, como Davi fala no seu salmo, e ver se há em nós algum caminho que porventura eu não esteja enxergando, né? Então a gente às vezes precisa ser sondado pelo Senhor para que Ele tenha liberdade para mexer na nossa vida. Existem coisas que são do âmbito espiritual, tem coisas que é da sua natureza humana e coisas que são espirituais. Então a gente precisa resolver isso num combo de uma vezada só. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios 4, a partir do verso 22, né? Então, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo é o autor de 13 cartas que nós temos no Novo Testamento. Boa parte das cartas ele vai tratar de problemas pontuais, né? No caso de Colossenses, no caso de Corinto, Tessalônica, Filipos, ele vai tratar Gálatas, ele vai tratar de um problema ali local. Essa carta aos Efésios é quase um tratado teológico, tem uma similaridade com Romanos, porque ele coloca um pouco do seu pensamento. É ali que fala, marido, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja, a esposa, seja submissa ao marido, pai, não provoque a ira dos seus filhos, filhos, honrem pai e mãe. E aí Paulo, então, fica nessa cidade, segundo Atos dos Apóstolos, pelo menos 2 anos. Ali na cidade de Éfeso. Então, essa cidade e essa igreja teve os melhores pastores da história, né? Apóstolo Paulo, Timóteo, João, o discípulo amado, Priscila, Áquila, Apolo, todos eles foram pastores ali nessa região e nessa localidade. Paulo, então, está falando com eles e pede agora que eles consigam modificar, transformar completamente a vida deles. Acontece com a gente muitas vezes o sincretismo religioso. Você veio de uma religião, você acaba trazendo alguma coisa contigo. E aqui no caso, o cristianismo estava sendo formado.
Então existia ainda uma confusão do que podia, o que não podia, o que valia. Era um mundo pagão, era um mundo onde as pessoas tinham vários deuses, era uma história completamente diferente da qual a gente se encontra hoje. Mas é legal porque o texto se aplica a mim e a você para que nós consigamos ser a nossa melhor versão. E olha a dica de Paulo, e ele começa falando aqui: portanto, abandonem a velha natureza de vocês. Não é dê um jeitinho, não é acomode, não é dê uma mexidinha, não. Ele fala abandonem, ou seja, descarta, joga fora a sua velha natureza, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente sejam completamente renovados. Então, ele pega tudo, porque coração e mente é o que governa a sua vida, cérebro e coração. E aí ele fala, cara, pega isso aqui, junta num combo, e que você, de novo, é sempre no imperativo, completamente renovado, não é parcialmente. Esse é o problema hoje do cristão, o evangélico brasileiro. Então você tem hoje 32 milhões, ou 32% de evangélicos, bancada evangélica, ter evangélico a dar com pau para tudo que é lado. Mas não faz a menor diferença na nossa sociedade. Não melhorou índice nenhum, cresceu o número de evangélicos e não fez diferença nenhuma na nossa sociedade, não diminuiu um índice sequer. Corrupção, divórcio, assassinato, nada, roubo, nada. Então, que tipo de cristão tem sido gerado? São pessoas que querem caminhar com Jesus, mas não solta e não larga a mão da sua natureza humana, que é inclinado a fazer aquilo que não é correto. Então ele diz que vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus e que é parecida com a sua própria natureza, a natureza de Deus, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Hoje é dia de você se posicionar. Deus trouxe você aqui porque Ele tem um propósito para você. E esse culto está acontecendo aqui, a luz faltou 3 vezes seguidas aqui. Então 3 picos de luz, por isso que demorou um pouquinho para o culto começar. E já estão prontos com uma caixa ali de som, se der algum problema, algum chabu na luz, para a gente continuar aqui a pregação. Deus trouxe você porque Ele tem um propósito, Ele quer transformar a sua vida. Quem precisa ser transformado por Ele, diga amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar a nossa vida como um barro na mão do oleiro, para que o Senhor possa sondar os nossos corações, a começar pelo meu, e ver se há em nós alguma coisa que esteja em dissonância com a Tua vontade, que não esteja legal. E que o Senhor tenha completa liberdade para agir em nossas vidas, através do Teu Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Então a gente aprende para que você seja a sua melhor versão, porque nós ainda não somos, é necessário que você tenha uma mudança completa na sua vida. Não pode ser algo parcial. Tem que ser uma mudança radical. Eu, por exemplo, eu sou muito radical, eu sou extremo, Ou tudo ou nada, ou bola ou búlica, Não sou aquele cara da meiuca, Eu sempre vou. E aí, fazendo dieta, eu fiz a cirurgia bariátrica. E aí, eu quando como doce, que eu sou apaixonado por doce, 2 coisas mexem muito comigo, Marisa e doce, leite condensado, jujuba. Eu vejo a jujuba, eu chego a tremer. Sabe como é que é? Ela olha para mim, eu olho para ela, eu digo, jujuba, Mas só que o que acontece? Eu quando como muito doce, eu faço dumping, Eu faço hipoglicemia, hiperglicemia, meu açúcar vai a 180, e aí 1h30 depois eu estou com 50. Então assim cai, aí começa a boca a ficar dormente, começa a ver estrelinha, a mão começa a tremer, e aí eu sempre ando com uma barra de chocolate dentro da bolsa ali, que às vezes pode dar um troço desse. Aí eu falei, cara, às vezes está cansado desse negócio, Porque aí você come o doce, aí tem que comer mais um doce, passa mal, e eu falei, cara, não vou mais comer doce, aí não tenho comido mais açúcar, sabe? Por isso que a minha vida tem sido um inferno, sem jujuba, sem, leite condensado 0, tudo bem, É 0, mas não é a mesma coisa, gente? Então leite condensado é uma coisa divina, Você bota na boca aquele negócio. Quem já pegou leite condensado na lata, raiz, aqui assim, pô... Isso é bom demais, Você botar um leite condensado na boca, vir descendo aquele negócio suave, Já estou até salivando.
Mas aí, então assim, radicalizei. Aí falei, cara, aí cuidando da Marisa também, falei, cara, farinha, esse negócio inflama muito. Aí tentando tirar a farinha, não sou vegano, não sou nada. Eu como de tudo, vou na sua casa, eu vou comer. Se eu for num casamento, eu vou comer. Como salgadinho, frito, não tem problema nenhum. Não sou aquele cara neurótico, né? Tô de dieta, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Tudo me é lícito, diz a Bíblia, mas nem tudo me convém, né? Vale a pena. E aí, eu vou no sapatinho. Então tive que radicalizar, tive que fazer uma mudança. Né? Então eu falei assim, cara, não como mais açúcar e vou evitar farinha. Então como pizza de batata baroa. Tem um menino da igreja que faz, que é uma delícia, viu? Então uma pizzinha de batata baroa já está me esperando lá em casa. Então é uma mudança necessária. Então Efésios 4:22 diz assim, portanto, ele está chegando na conclusão da sua carta, abandonem a velha natureza de vocês. Quem aqui tem coisa para tirar, para botar para fora? Todo mundo, mano. Sabe? Então eu sou crente, mas não consigo perdoar. Eu tenho raiva. Tá errado, tá errado. Então você pensa que é crente, você diz que é crente, porque Jesus disse que não pode de uma fonte de água doce sair água amarga. Não pode uma figueira produzir uva. Isso é normal. Então a gente não podemos julgar, porque Jesus disse, a mesma medida que você julgar, você será julgado. Mas você pode examinar e ver, cara, não está legal. Às vezes a postura, aquilo que acontece. E diz assim, abandonem a velha natureza de vocês. E aí Paulo já trata como se eles já tivessem feito isso, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados. O que fazia com que vivessem uma vida de pecado? A velha natureza. A natureza humana, a nossa humanidade, os nossos desejos. Nós somos regidos mais pela vontade, pela sociedade, do que dominado pelo Espírito Santo de Deus. Uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Presta atenção, a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso, ele tem uma tendência ao erro. Ele tem uma tendência a fazer aquilo que desobedece. A gente já nasce com defeito de fábrica. Você pega uma criança de 2 anos, ok? Que já sabe quando você fala não. Ela pega, vai botar o dedo na tomada. Você fala não. Ela olha para você, dá aquele risinho e vai botar o dedo na tomada. Então desafia, é interessante essa coisa da desobediência. E Paulo fala sobre uma mudança necessária. E a palavra que ele utiliza aqui para essa dificuldade, no grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, é poroses, né, que está no verso 17. Ou seja, algo duro, algo que não é ensinável, é algo extremamente enrijecido. É quando a pessoa perde a capacidade sensitiva, perde a sensibilidade, não consegue mais perceber o que é certo do que é errado. É algo endurecido, petrificado, que não tem mais a capacidade de sentir. Cara, isso está muito errado. Deixa eu fazer uma pergunta para você simples. Quanto tempo faz que você não chora por um pecado seu? Chorar mesmo, igual Davi. Davi pecou. Quando foi confrontado, ele falou assim, os meus pecados esmagam os meus ossos. Não se afaste de mim, né, o teu espírito, né, não aparte de mim o teu espírito. Lava-me com sopo e ficarei puro. Eu mereço aquilo. Então a gente precisa reconhecer. Só que hoje, posso falar uma coisa para você? Nada é pecado, amigo. Todo mundo acha tudo é normal. Tudo é normal e não é normal. Então, por exemplo, se você é um cara desbocado, diminui, né? Vai devagarzinho. Até, por exemplo, assim, tem certos palavrões que na hora certa é perfeito. Né, gente? Numa boa, sou pastor, mas não vou mentir. Né? Numa boa, você está vindo rápido aqui, pega o dedo mindinho e entra na quina da cama. Não é isso? Aí, tipo assim, ali deveria, assim, a gente criar um regulamento interno e dizer, esse palavrão nesse momento vale, ok? Esse outro no outro momento vale, né? Então, por exemplo, eu quando participei do No Limite, da Rede Globo, os caras ficavam filmando. Eu peguei um machado para poder prender uma rede e dei uma martelada no dedo. Você imagina o que eu queria falar? Não imagina, volta para cá, para a igreja. Mas eu queria, nossa, eu dei a martelada no dedo, eu falei, nossa, entendeu? Eu ia falar o quê? Os caras filmando, pô, pastor boca suja, né? Então, assim é a vida de quem não tem Jesus, né? E quem não leva Deus a sério. E não consegue perceber a direção que está indo.
É por isso que a gente tem coach, tem mentor, tem pastor, para poder chegar e falar assim: ei, presta atenção, velho, você está fazendo a coisa errada. Você pode pegar a seleção brasileira de qualquer esporte, estão ali os melhores do Brasil, mas eles precisam ter um técnico, alguém do lado de fora que olhe e fale para ele: cara, você está errado, você não está vendo o que você está fazendo, você está indo por um lado, o cara está ali faltando, etc e tal. E a gente então, só que o nosso coração é endurecido, as pessoas são reticentes à mudança. Né? E a gente precisa estar aberto para a mudança. Eu sou um cara que o tempo todo eu fico me reinventando. A igreja, quando começou em 2013, eu pregava de sapato, calça social, camisa para dentro da calça e cinto. Entendeu? Porque a igreja estava começando, falei, sei lá que os caras vão achar que eu sou, hoje já estou mais desculachado, né? Mas é esse cuidado que a gente tem que ter. E Paulo lança um grande desafio para que você consiga ser a sua melhor versão. É abandonar, despojar, jogar fora, descartar. A palavra no grego é apotitemai, né? É colocar de lado, é tirar do caminho, remover. Então não se adequa não, querido. Sabe, não se adequa, remova, tire aquilo que atrapalha a sua vida. Não tem como você viver um ano novo e ser a sua melhor versão preso às coisas do passado. Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, né, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Jesus, quando encontrou João, o discípulo, Nicodemos, relatado em João capítulo 3, ele chega, Nicodemos era um professor da lei, era um cara que fazia parte da elite intelectual de Israel, professor, né? Então Nicodemos, ele vai encontrar Jesus de noite para não ser visto pelas pessoas, e ali ele conversa com Jesus. Jesus fala assim: o que é nascido da carne é da carne. Você nasceu de sua mãe, você nasceu com a sua natureza humana. O que é nascido do Espírito é nascido do Espírito, é gerado por Deus. E ele fala: necessário é nascer de novo. Aí Nicodemos fala: mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus explica: você é mestre na lei e não entende? Então nós precisamos entender que existe dentro de nós essa luta e esse conflito, e isso tem atrapalhado você de ser a sua melhor versão. É isso que tem afastado você de receber o melhor de Deus. O novo nascimento é um agir interno do Espírito Santo de Deus que vai se manifestar na nossa forma de agir, na nossa conduta, né? Então a boca fala, o coração está cheio, né? Então se os seus olhos forem maus, tudo será mal. Se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Deixe de ser escravo das suas emoções. Seu passado, seus traumas, eu precisei desenvolver a arte de explodir ponte. Então eu estou resolvendo um problema, eu estou resolvendo. Na hora que eu cruzei a ponte e resolvi o problema, está resolvido, eu acendo a banana de dinamite, jogo. Mano, eu não quero saber mais, eu tenho que olhar para frente. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso ficar preso às pendências do passado. Né? Uma das maiores alegrias do ser humano é quebrar, permitir com que Jesus quebre todas as nossas algemas. Pastor Juninho, uma vez, estávamos 4 pessoas reunidas, né? E aí ele fez uma pergunta, falou assim: qual foi o dia mais feliz da sua vida? Então eu, pai, ele filho, eu não sabia qual era o dia mais feliz da vida dele, ele não sabia qual era o meu. Né? E aí fiquei curioso para ver qual era o dia mais feliz, né? Se foi quando o Vasco foi campeão, isso deve ter já uns 30 anos mais ou menos, né? Mas aí ele chega e fala: foi o meu casamento. E aí, cara, não foi o nascimento do seu filho? Ele fala: não, porque quando meu filho nasceu ele foi para a UTI, porque ele nasceu prematuro. Então não foi um dia feliz, foi um dia tenso. Não, foram 15 dias, né? Então de tensão. E aí ele perguntou: pai, qual foi o seu dia mais feliz? Ele achou, quando casou, quando nasceram os filhos, tal. E eu falei: quando a polícia estourou o cativeiro, onde eu fiquei sequestrado por 21 dias. Ali eu tinha uma algema que prendia o meu pé na cama e no pé da minha irmã. Então, quando a corrente foi solta, falei: foi o dia mais feliz da minha vida, porque neste dia eu nasci, eu casei, eu me tornei pai, eu tive a minha vida de volta. E é o que Jesus quer fazer por você. Ele quer libertar você das algemas e dar a você uma nova vida, sabe? Dar a você uma nova perspectiva de vida. E essa mudança é necessária. Presta atenção, quem ganha é você em ser a sua melhor versão. Quem ganha é você, sabe? Porque você começa a ter ações que nem você entende.
Fala, cara, o que está acontecendo comigo, né? Algo novo está acontecendo. E o meu desejo é que isso aconteça. Mude. Não tenha medo de mudança. Seja a sua melhor versão. Segundo lugar, não pode existir pendência. Pendência. Rapaz, pendência é uma coisa que me deixa desesperado. Eu sou o cara de resolver problema, né? Então, surgiu um negócio, vou lá e resolvo. Então, eu sou aquele cara que pega, preciso fazer isso aqui, resolvido, né? E aí Deus me leva na situação com a Marisa de absoluta impotência. Não tem como eu dar o tique do resolvido, entendeu? Ou seja, eu tenho que depender diariamente de Deus. Então não tem como eu resolver, não posso fazer nada além do que faço, né? De pegar, acompanhar, levar, estimular, ir para a fisioterapia, acompanhar, etc. e tal. Eu não consigo, não posso. Eu não posso pegar o tumor, tirar e dizer assim, vem para a minha cabeça. Não consigo fazer isso, né? Então, Deus me leva numa situação de completa impotência, ou seja, eu sou o cara que resolve o problema e fala assim, agora resolve isso. Não tem como. Aí só o Deus do impossível. Efésios 4:23 diz assim, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Não seja parcial, não seja... Gente, o que mais acontece é gente que vem caminhar com Jesus e dá jeitinho. Não tem jeitinho, tem jeitão. Quando Jesus entra, ele muda você por inteiro. Ele muda você por completo, ele não faz adaptação. Ele não pega e faz reboco, ele não faz um bacalhau para tentar ajustar as coisas. E aí, deixe Jesus examinar a sua vida e fazer essa grande transformação. Quando Paulo junta essa palavra mente e coração, a palavra espírito, né, é pneuma. É essa questão que está associada à palavra do coração, o sopro de vida. Quando Deus fez Adão no paraíso, pegou do barro e fez, o cara era uma estátua inanimada, não tinha vida. O que Deus fez? Soprou nele o sopro de vida. Quando você vai a Ezequiel, capítulo 37, e Deus leva o profeta para ter uma visão, e fala assim, o que você está vendo? Eu estou vendo um vale de ossos secos, ossos sequíssimos, diz o hebraico, né? Que você pisa, chega a esfarelar. E ele diz assim, fala aos ossos para que eles se juntem. Os ossos, plá, 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 começam a se juntar. Agora fala com ele para ter tendão, músculo, plá. Agora não sei o que, e tudo vai acontecendo. E virou um exército de estátuas. Até que Deus entra no circuito e sopra o sopro da vida. E ele diz, será que eu não posso fazer isso com vocês? Permita com que o Senhor sopre o sopro da vida sobre você, do Espírito Santo, para que você possa ser a sua melhor versão. Sabe, a palavra mente, né, é nous, né, no grego, que significa assim, as faculdades mentais, entendimento, habilidade de sentir, habilidade de julgar, perceber, cara, exagerei, perdi a mão, estou errado, preciso mudar. Então, a conversão que acontece na nossa vida, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, ela é um ato que acompanha um processo. Jesus disse, necessário é nascer de novo. E é interessante porque Romanos 12:1 diz também que nós não devemos tomar a forma do mundo. Não se amoldem às paixões dessa era. A gente é obrigado, velho, a ser parecido com as pessoas, né? Quem aqui é da época da calça que vinha aqui em cima? Não é isso? Aí sai de moda. Aí vem a calça aqui embaixo. Aí você senta, fica tudo de fora, né? E não tem calça diferente para comprar, velho. Você tem que comprar o que os caras empurram para você. Aí todo mundo de calça curta, todo mundo de calça longa, todo mundo sei o quê. Então é um troço que é um saco, né? Então é uma coisa robótica, né? Você é obrigado a tomar essa forma, né, de se vestir parecida com o mundo, mas você não deve se amoldar a essa era. Quando ele fala mundo, existem duas palavras no grego, a palavra aion e a palavra cosmos. Cosmos é um mundo físico. A palavra aion significa era, 2026. Não se amoldem à cultura da galera e de 2026. Então a Bíblia é atualizada por causa disso. É importante que o cristão se dedique ao crescimento de sua vida e do seu relacionamento com Deus. Quando Paulo fala que nós temos que ser completamente renovados, ele utiliza duas palavras no grego, que significa novo, neos e kainos. O kainós significa uma renovação ou superioridade, mas não algo novo, não é recente, de coisa antiga. E a palavra neos, que significa novo,
né, para indicar algo diferente na sua vida. Por exemplo, para você entender, um carro novo fabricado hoje, no grego, neos. Um carro antigo muito bem conservado, kainos. Ou seja, algo que tenha experiência. E eu quero dizer, você é um carro antigo que precisa deixar Jesus zerar a sua vida, mexer nos seus valores, sabe? Então nós precisamos fazer algo novo, completamente renovado. É essa questão de você trabalhar as coisas antigas e pegar coisas novas, é estar aberto à mudança. É permitir com que o Espírito Santo de Deus mexa na sua vida no detalhe. No detalhe, sabe? Quem aqui está precisando melhorar alguma área da sua vida? Gente, eu melhorei muito no trânsito, muito, muito. Não chego a ser Madre Teresa de Calcutá, mas estou chegando lá, sabe? Então, assim, era desesperado, porque eu aprendi com meu pai. Meu pai era desesperado. Meu pai sempre estava atrasado. Ele sempre tinha que correr, né? Então, eu aprendi isso, passei isso para o pastor Juninho também, né? Então, ele também é agoniadinho. Então, a gente, dirigindo, tem um desespero. E aí, hoje em dia, como é que as pessoas dirigem? Então, você tem Uber para tudo que é lado. Antigamente tinha táxi. Você sabia que era táxi, ele estava caçando passageiro. O Uber, não. Então o cara anda a 40 por hora na pista do canto, 40 na pista do meio e o outro 40 na pista do lado. E você está com um bocadinho de pressa. A placa é para andar 80 e os caras estão a 40. E aí eu sou dominado pelo Espírito Santo de Deus. Que a minha vontade era sair ralando o carro, sabe? Então pegar, passar, porque você tem que andar assim, né? Que você não consegue. Os caras ocupam toda a pista. Né? Então, mas Jesus está me libertando dessas coisas, eu estou conseguindo ficar mais calminho, devagarzinho vai acontecendo. Deixa que Jesus resolva todas as suas pendências. Deixa que Ele resolva. Pastor, eu não consigo perdoar. Pastor, eu não consigo, porque você não é dominado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus diz que nós temos que amar quem nos faz o mal. Olha só, isso é divino, hein? Perdoar os nossos inimigos. Pesado, humanamente falando, impossível. Amar quem te faz o mal e perdoar quem te deu uma volta, por isso, é espiritual. É Deus quem te dá a capacidade de ir além, né? E resolver todas as pendências que porventura você tenha. Você está disposto a ser a sua melhor versão? Está disposto a dar essa mexida, permitir com que o Espírito Santo de Deus mexa na sua vida? Por isso, em terceiro e último lugar, deixe Deus te repaginar por completo. Sabe como é que é? Ficar parado e fala assim, Deus, eu quero ser um barro flexível nas tuas mãos. Quero ser moldado pelo Senhor. Como acontece em Jeremias capítulo 18, quando Deus vira para o profeta e disse, desce à casa do oleiro. Numa visão, ele vai. Chega lá, ele vê o oleiro trabalhando na mesa e começando a fazer um vaso. Começa a tomar forma, aquele barro sem vida. Ele começa a dar forma, mas ele viu que aquela forma não estava ainda perfeita. Olha aqui para mim, você ainda não é perfeito. E aí o que o oleiro faz? Ele pega aquele barro e não descarta, ele não despreza, ele não joga fora. Ele pega o mesmo barro e amassa. É por isso que muitas vezes nós somos amassados por Deus. Porque existem coisas que precisam ser tiradas. O oleiro, quando está amassando, ele percebe que tem alguma pedrinha ali que iria deformar a sua obra. E Deus sabe o que está fazendo. Às vezes você está tomando uma forma que não está legal. Está sendo deformada. E aí o texto diz que ele começa a fazer, ele amassa o barro e ele faz de novo. É o Deus que faz, o Deus que desfaz, o Deus que refaz. Ele ama você do jeito que você é, mas Ele não quer que você continue do jeito que você é. Ele tem coisas melhores para você. E cabe a você permitir, deixar ser flexível, maleável, nas mãos de Deus, tomar a forma que Ele sabe que é melhor para você. Paulo diz, vistam-se com a nova natureza. Interessante que Paulo fala para a gente se despir e se vestir. Tira tudo aquilo que é humano. Tira tudo aquilo que não vem de Deus. Tudo aquilo que tem te atrapalhado. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecido com a sua própria natureza.
e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Sabe, a gente precisa caminhar nessa direção de ser uma nova criação, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. É a gente ser revestido daquilo que pode fazer diferença na nossa vida. Sabe, é o amor que só Cristo dá. É a paz que Ele diz que excede todo entendimento. Ou seja, as pessoas falam, cara, não estou conseguindo entender. Como é que essa pessoa está conseguindo? É Deus quem faz através dessa pessoa. O caráter desse novo ser humano é uma dádiva que Deus dá, não é esforço humano. Você não vai conseguir ser uma pessoa melhor porque você quer, mas porque Deus está agindo em você. Por isso que o apóstolo Paulo diz, maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. É você tomar a forma e semelhança de Cristo. Eu acho lindo Paulo quando diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que moral, hein? Você poder falar para um filho, alguém, você pode fazer o que eu faço, porque eu procuro ser imagem e semelhança de Deus. O meu desejo é que você, de fato, essa sua união com Cristo Jesus, faça de você uma nova pessoa, como Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O meu desejo é que essa noite aconteça com você, comigo, o que aconteceu com o profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou a Judá, ele era um profeta palaciano, ele profetizava para reis. E aí então ele começa no seu livro, assim, na época do reinado do rei Uzias, que era um rei relevante, quando a Bíblia cita é porque era um cara importante. E aí vai citando, e ele começa a disparar uma série de acusações contra o povo. Ele vira e fala, ai de vocês, beberrões, ai de vocês, seus fanfarrões, né? Ai de vocês que ficam na balada, na noitada, que gostam de festa, e começa, ai de vocês, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E ele no capítulo 6 diz assim, e de repente, ele estava no templo, veio uma nuvem e a glória do Senhor encheu aquele lugar. A glória do Senhor encheu aquele lugar. E quando a glória do Senhor encheu aquele lugar, ele já não conseguia mais olhar para o próximo e apontar o dedo. O dedo volta-se para ele próprio. Ele não fala mais, ai de vocês, e aponta o erro das pessoas. Ele fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de pessoas de lábios impuros. E ele disse que de repente um anjo, um serafim, ele sai e pega uma brasa viva do altar. Você entendeu? O templo tinha um altar que não apagava. 24 horas por dia, tinham pessoas para deixar sempre a chama acesa. Não podia ser apagado. Ele vai e pega uma brasa viva do altar. Ele toca aonde, Isaías? Na testa, no joelho, no coração, na mente? Não. Ele toca na ferida de Isaías. Sou um homem de lábios impuros. O anjo veio com a brasa viva e toca no lábio de Isaías. Meu desejo é que Deus toque na sua vida, nas feridas que estão abertas e precisam ser cauterizadas. Ele toca na vida de Isaías, toca nos lábios de Isaías. Ele tocou na minha boca a brasa e disse, agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. E aí ele diz assim, em seguida ouviu o Senhor dizer, quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Isaías se tornou a sua melhor versão. Deus fala, quem enviarei? Ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou. Porque ele foi tratado por Deus. Quando você é tratado por Deus, você consegue fazer coisas que humanamente não estão sob o seu domínio, que você jamais conseguirá. E o meu desejo é que agora, nesse momento, a glória do Senhor encha este lugar. Que você possa olhar para dentro de si e ver se o que você tem feito tem sido aquilo que é a vontade plena e absoluta de Deus. Jesus, em João 14, disse, aquele que guarda e obedece aos meus mandamentos, este é o que me ama.
Eu não sei se você ama Jesus, mas não obedece, não guarda os mandamentos. Eu queria orar com você. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu queria lançar esse desafio a você. O que tem impedido você de ser ou receber o melhor de Deus na sua vida? O que tem lhe faltado, Deus vai dar. O que tem atrapalhado, Deus vai tirar. Mas para isso você precisa fazer o que Isaías fez. Ele parou de olhar para a vida dos outros e olhou para a sua própria vida. Ele não dispara mais na direção de ninguém, mas diante do Senhor as máscaras caem. A gente de fato sabe quem somos, o que fazemos, o que estamos deixando de fazer e o que precisa ser feito. E eu queria orar pela sua vida, você que está aqui conosco nessa noite. Se você está disposto a permitir que essa brasa viva do altar, que se chama Jesus de Nazaré, é Ele quem pode transformar a sua vida. É Ele quem pode tocar em você. É Ele que conhece você desde que você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Ele sabe quem você é. Ele sabe quais são os seus defeitos. Talvez você é que não os reconheça. Faça isso agora, como fez Isaías. Ai de mim, que sou o quê? Quem é você? Aonde você precisa que o Senhor toque, que seja curado, que seja transformado. Eu quero muito orar por você. E eu queria fazer esse convite desse início dessa jornada. Se porventura existir alguém aqui entre nós, acompanhando no online, acompanhando aqui com a gente no presencial ou no online, se você está disposto a permitir com que Jesus comece uma obra na sua vida, é você quem diz sim, é você quem diz não. Para mim, é das coisas mais lindas do Evangelho é a liberdade que você tem de abrir a porta para Jesus ou mantê-lo do lado de fora. A escolha é sua. Hoje, você está sendo avisado que em nenhum outro há salvação. Que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Ele. E Ele está aqui hoje, nessa noite, dizendo, você é capaz de abrir a porta do seu coração? Você é capaz de permitir com que eu entre e ajude você nessa caminhada de vida? Quem tem governado a sua vida é a sua natureza humana. Deixe Jesus entrar para que você seja governado pela natureza espiritual. Eu queria orar por você. Se existe alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez no online, escreva eu aceito. E se existir alguém aqui nessa noite que quer se posicionar diante dos céus e da terra, dizendo, eu quero aprender a me relacionar com Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero aprender de Jesus como ser a minha melhor versão. Se você deseja isso, levanta a sua mão onde você está, eu quero orar por você em nome de Jesus. Se existe alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, levante a sua mão e diga sim para aquele que deu a vida por você, aquele que pode mudar a sua história, aquele que pode reescrever a sua vida, reescrever a sua história. A Bíblia diz, hoje quando ouvides a minha voz, não endurece o coração. Se lembra da pessoa endurecida? Pessoas que não são ensináveis? Que não seja você. Permita a ação de Deus na sua vida. Se existe alguém nessa noite, levante a sua mão e você estará dizendo sim, eu quero aprender a caminhar com Jesus. Existe alguém nessa noite? Levante sua mão bem alto. E eu queria convidar você a se posicionar diante dele, a permitir com que Jesus mexa na sua vida e possa trabalhar nas minúcias do seu coração. Só Ele é aquele que pode ajudar você. Existe alguém? Deus abençoe lá em cima. Glória a Deus. Existe mais alguém? O nome disso é batalha espiritual, viu, gente? O diabo quer que você fique do jeito que você está. E a parada aqui não é religião, e não é igreja, e não é pastor. Você talvez nunca mais volte aqui, tudo bem. Mas não sai daqui do mesmo jeito que entrou. Deixa Deus dar liberdade para Ele agir na sua vida. Existe mais alguém? Pela última vez. Existe mais alguém? Deus abençoe lá em cima, em nome de Jesus. Existe mais alguém? Em nome de Jesus. Deus abençoe você também, querida, em nome de Jesus. Mais alguém? Levante sua mão bem alto. A unção está do lado de lá, está vendo a Shekinah? Vem para cá, Deus abençoe também, viu? Glória a Deus. Existe mais alguém? Faça isso, faça por você, faça por você. Não tem jeito.
Pedro disse, em nenhum outro há salvação. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu posso garantir a você que Jesus vai fazer coisa que você não consegue nem imaginar. Mas para isso você precisa autorizar. Existe mais alguém? Pela última vez. Levante sua mão bem alto. Bem alto. Existe mais alguém? Eu queria orar com você. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe a sua vida também. Posicionamento, gente, é um passo inicial. Você começa a caminhar com Jesus. E é uma caminhada que tem início e não tem fim. É Ele quem vai trabalhando nas nossas vidas. E eu queria orar por você também, que está aqui hoje, que fala, eu quero ser a minha melhor versão. E entendo que não vou conseguir sozinho. Eu preciso da ação de Deus na minha vida. Eu quero ser como o profeta Isaías. Eu quero dizer agora, ai de mim. Eu quero que Deus trabalhe na minha vida e toque onde precisa ser tocado, para que de fato eu seja a minha melhor versão. Você deseja isso para você? Fique em pé no seu lugar. Eu queria orar pela sua vida. Quero orar por você, quero orar com você. Na certeza de que Deus tem um projeto para a sua vida, um plano para a sua vida. Como Paulo diz em Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor preparou para você. Aquele que o ama e aquele que o teme. Coloca a mão sobre o seu coração, queria orar contigo. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pela Tua provisão. Abençoe a vida das pessoas que se posicionaram diante dos céus e da terra, colocando a vida delas sob o Teu cuidado. Que o Senhor possa vir como um bálsamo suave a reescrever a história dessas pessoas. Que eles possam sentir a Tua presença e a transformação que só Tu podes dar. Nos ajude, Senhor, a sermos a nossa melhor versão, que sabemos que sozinhos jamais conseguiremos. E maior seja aquilo que está em nós, a Tua presença, do que aquilo que está no mundo. Que sejamos governados pela natureza espiritual. Abençoe as nossas vidas, livra-nos de todo mal e todo perigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, pode sentar um pouquinho. Deus abençoe a sua vida. Você deve ter percebido que a gente não teve um momento de dízimo, né? A gente, na cultura que a CB Rio vem desenvolvendo, que isso é um calo na vida da maioria das igrejas, né? O cara fica 30 minutos falando. A gente não quer nem falar, ok? Para que você tenha o senso de responsabilidade, né? A gente vai ter esse momento, então você, que é importante entregar a sua oferta dentro da igreja, para você é importante, tá aqui, ó. QR Code, Pix, @CBRio. A gente quer investir o tempo na palavra, na pregação da palavra, na adoração a Deus, e não ficar aqui falando 20 minutos, 5 minutos sobre... Aqui já não é essa característica, né? Nem nunca teve. Então você pode fazer a sua contribuição agora, desenvolver a cultura. Quando você chega, pode fazer. Na saída também vai ter umas caixinhas que você que traz sua oferta presencial, você vai poder colocar ali, tem máquina de cartão de crédito e débito. A gente quer desenvolver essa cultura de não haver necessidade. A gente quer ensinar vocês a generosidade, esse ato de contribuir, né? Então, e a gente conta com a sua generosidade. É legal a gente ter um pastor, não é isso? Que estuda, que pode se dedicar a cuidar da gente, investir em livro, né? Então, vão vocês que são generosos, que dá essa possibilidade a mim, ao pastor Juninho, ao pastor Nélio, de estarmos preparados, né? Eu e o pastor Juninho somos o comandante aqui do negócio. Nós não recebemos o nosso salário até hoje, né? Não recebemos o nosso salário e nem a parte do 13º, porque a gente está fazendo obra. Então, a prioridade nossa foi a obra, e o dinheiro ficou escasso, né? Então, a gente, né, todo mundo recebeu, todos os funcionários receberam, menos nós dois. Então, se você puder ajudar a gente a fazer a feira amanhã, a gente agradece, tá bom? E também você que é jovem, aí, adolescente, vai ter o retiro da juventude. O retiro é um marco, né? Então, pai, mãe... o meu filho não quer ir. Pô, desculpa. Já escrevi, você vai, né? Pai tem que ter autoridade, né? Então, pode ter certeza que vai ser um marco, um diferencial na vida do seu filho. Ele vai desenvolver amizades espirituais, vai ficar 5 dias ali com a rapaziada. Isso é muito legal e será uma bênção muito boa. A gente tem os pastores aqui também. A você que entregou sua vida a Jesus, quer entender o que aconteceu, eles vão dar o celular para vocês. Nem pegar o seu celular, vai dar o celular para você e aí você vai poder entrar em contato com eles, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus, que você tenha um ano repleto da presença de Deus,
que seja o melhor ano da sua vida, não pelos resultados, mas pela transformação que há de acontecer na sua vida. Que você consiga ser a sua melhor versão. Viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Não viva com pendências. Que você possa permitir com que o Espírito Santo de Deus tenha espaço na sua vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, de sermos tocados por Ti, aonde precisamos ser tocados. Refaz, Senhor, a nossa história, muda aquilo que precisa ser mudado e coloca aquilo que precisa ser colocado. Nós queremos ser tratados pelas Tuas mãos, que Teu Espírito Santo tenha plena e absoluta liberdade para agir nas nossas vidas. Nós consagramos a Ti o ano de 2026, consagramos a Ti essa semana que começa no dia de hoje, que seja repleto da Tua presença nas nossas vidas. Cuida de cada um de nós, das nossas necessidades, aquilo que tem nos faltado, que seja suprido pela Tua forte mão. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso, incomparável, misericordioso de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria, o poder, a presença do Espírito Santo, seja poderoso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre esta igreja de Jesus, chamada CBRI, e sobre todas as igrejas de Jesus espalhadas sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vá na paz. Bom domingo.